Bom, boa noite para todos vocês. Eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer pela presença. Esse é um evento que nós preparamos pensando em vocês, alunos, né, de maneira geral, de maneira mais específica, pensando nos alunos que estão mais no começo do curso, né, aqueles alunos que ainda, por exemplo, não terminaram o ciclo básico e que já estão, portanto, em condição de estágio, né? Então, nós desenhamos esse evento pensando em vocês, né? O título do nosso evento aqui chama Papo de Cientista, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre iniciação científica, tá? A iniciação científica, ela consiste em um estudo aprofundado de um tema específico, né, que é escolhido pelo aluno juntamente com o professor orientador. Trata-se, portanto, do primeiro contato do aluno com a pesquisa científica, com a pesquisa acadêmica, tá? É uma experiência que permite ao aluno, né, passar por um processo de aprendizado, né, focado em um determinado tema, em um tema bem específico, né, em uma linha científica, né, de uma área que o aluno busca compreender melhor. Então, o aluno vai ter a possibilidade de estudar profundamente um determinado tema que ele tenha interesse, naturalmente que junto com um professor orientador, né? E isso, né, com a aplicação de metodologias, né, ou a construção de soluções, né, ou ainda buscando respostas para uma questão de pesquisa que se deseja conhecer, né? O primeiro passo para poder começar uma iniciação científica é o aluno escolher um tema, né, do seu interesse e, naturalmente, um professor para poder orientar esse trabalho. E aí, fazendo a junção do professor com o tema, porque o professor ele tem que entender daquele tema, né? Então, tem que ser um tema, buscar o professor e buscar o tema junto, conjuntamente, né? Você pode escolher, às vezes, o tema primeiro, que você tem interesse, e aí buscar o professor, né, em função das áreas de pesquisa, da área de atuação, buscar o professor que atenda naquele tema, ou você pode, se você não tem um tema bem específico, que você já está determinado a conhecer melhor, a estudar, a pesquisar, você pode buscar um professor e aí, junto com esse professor, escolher um tema. Então, você pode buscar um professor em uma determinada área e, junto com ele, você escolhe aquele tema que você quer aprofundar a sua pesquisa. E é por isso, né, que nós estamos aqui hoje, né? Primeiro, para apresentar para vocês a oportunidade de desenvolver um projeto de iniciação científica, né? Com os professores aqui do curso de Engenharia de Produção, e segundo, para que cada um de nós, professores, né, nós possamos apresentar a vocês as nossas áreas de interesse, as nossas áreas e os nossos interesses de pesquisa também, né? E, ao final, né, nós esperamos que vocês possam se interessar, né, em iniciar um projeto de iniciação científica junto conosco, tá bom? Para poder ainda a gente fazer continuar essa introdução aqui que eu estou fazendo dessa apresentação, eu vou convidar o Lucas, que é um aluno de iniciação científica, para ele falar um pouquinho com vocês sobre as oportunidades e também os benefícios, né, de vocês atuarem em um projeto de iniciação científica. Lucas, pode abrir a sua câmera aí e o microfone. Oi, pessoal. Boa noite, eu me chamo Lucas, eu sou aluno do 4º ano de Engenharia de Produção, já estou realizando o MC há mais ou menos 1 ano e meio, sou orientado pelo professor Erlandi e estamos desenvolvendo um projeto sobre ferramentas para valoração de tecnologias, e hoje ele me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre os benefícios que participar de uma IC oferece.
Bom, primeiramente, acredito que um benefício é você poder aprofundar em um aprendizado sobre um determinado tema. E esse tema não necessariamente precisa estar inserido na grade curricular do seu curso. Você pode trabalhar com um tema bem diferente, aí vai da sua escolha e do professor que é seu orientador. Bom, outra possibilidade é você poder atuar em laboratórios com outros pesquisadores ou até mesmo outros alunos de iniciação científica. Outro benefício é você poder participar de simpósios para a apresentação do seu trabalho. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano de C, participei de forma remota, né, do Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção, que é o SAEPRO, e também participei do CICUSP, que é o Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP. E para quem almeja uma carreira acadêmica, participar de uma IC aumenta muito suas chances de ingressar em um mestrado e posteriormente em um doutorado, porque você acaba ganhando uma bagagem de escrita científica e de artigos publicados em sua autoria. Outro benefício é você poder estar desenvolvendo network no campo acadêmico com outros professores, pesquisadores e alunos de iniciação científica. Isso é muito importante, principalmente para quem deseja seguir uma carreira acadêmica. E, por fim, uma oportunidade é você poder ser bolsista, né? Você pode fazer tanto a iniciação científica de forma voluntária, ou sendo bolsista, e se você for bolsista, você recebe uma quantia em dinheiro pelo tempo que você está desenvolvendo o projeto. O valor depende muito se você é bolsista PUB, ou do CNPq ou da FAPESP. E outro detalhe é que se você for bolsista FAPESP, ela acaba oferecendo algumas oportunidades no exterior de você até mesmo terminar a IC fora do país. E acredito que essas sejam as principais oportunidades que fazer uma IC oferece. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Lucas, pelo seu depoimento aqui. Quero também reforçar, né, o Lucas falou bastante da carreira acadêmica, né, mas um projeto de iniciação científica, ele não lhe traz benefícios apenas se você quer desenvolver uma carreira acadêmica. Ele te ajuda também numa carreira técnica dentro de uma empresa, por exemplo. Então, você vai aprender aqui a utilizar diversas ferramentas que você pode utilizar também no seu dia a dia dentro de uma empresa. Então, por exemplo, neste ano agora, teve um aluno que conseguiu um estágio, né, tendo feito iniciação científica, e depois ele me confidenciou lá que eles estavam precisando, que a empresa estava querendo resolver um problema, e ele foi inserido lá dentro da equipe para resolver aquele problema, e para isso, ele utilizou uma ferramenta simples que a gente utiliza aqui, simples, mas ao mesmo tempo muito importante, que é a revisão da literatura. Então, ele foi buscar na literatura aquilo que já se sabia sobre aquele assunto, né, sobre como resolver aquele problema. Então, é algo que você pode levar para a empresa também, não necessariamente na carreira acadêmica apenas. Bom, e eu agora também convido a Thaís, que vai contar para vocês um pouquinho sobre as habilidades que vocês com certeza vão desenvolver fazendo um projeto de iniciação científica. Thaís, esteja à vontade. Oi, boa noite a todos. Prazer, eu sou a Thaís, eu estou no segundo ano de Engenharia de Produção e iniciei o meu projeto de IC com o professor Elandi como orientador há alguns meses. Bem, falando um pouco sobre as habilidades que você pode desenvolver a partir do IC, eu acho que uma das principais é a comunicação, mas tanto oral como escrita. A escrita, em relação a você vai estar tendo que desenvolver, né, o artigo, né, os relatórios. Então, até mesmo uma dica, a disciplina de LPTA, né, que é uma das iniciais que você tem, né, quando você entra no curso, né, essa é uma das disciplinas muito importantes para o desenvolvimento do seu IC. Então, acho que me ajudou bastante e também tenho aprendido muito, assim, quando eu escrevo, assim, o IC. Então, muito importante a LPTA. Em relação à comunicação oral, como o Lucas comentou, né? Depois você vai fazer nos simpósios, tudo mais, as apresentações. Então, é muito importante você ter uma comunicação efetiva para apresentar o seu parecer em relação ao seu IC. E também em relação à comunicação oral, é que você sempre vai estar se comunicando com o seu orientador. Então, é bem importante você ter uma comunicação efetiva com ele. Outra habilidade também, acho que muito interessante quando você faz o IC, em relação ao desenvolvimento de um pensamento crítico,
porque você vai estar pesquisando algo que você gosta, sabe? Então, de certa forma, acaba sendo algo muito prazeroso. Então, se você é uma pessoa que se acha muito curiosa, então eu acho que isso é uma das oportunidades ideais para você. Eu acho que esse foi um dos motivos que eu também entrei para fazer o IC. Eu acho que está sendo uma experiência bem legal. Você pesquisa bastante muitas coisas, então isso é algo muito prazeroso. E uma das habilidades, acho, consequentemente, é em relação ao seu comprometimento, motivação e responsabilidade, sabe? Mas isso, de certa forma, não acaba nem sendo um peso, porque, como eu disse, é algo que você gosta, que você está pesquisando. Então, o IC é uma oportunidade incrível, uma experiência muito legal que eu estou tendo. E espero que vocês entrem de cabeça nisso, porque é muito interessante. Acho que é mais isso. Muito obrigado, Thaís. Né? Quero também ressaltar aqui que quando a gente fala de habilidades, na verdade, a IC ela não desenvolve apenas habilidades, ela desenvolve competências, né? Pensando em conhecimento, pensando nas próprias habilidades, mas também nas atitudes de cada um. Né? Desenvolve habilidades bem específicas, habilidades técnicas, então você vai buscar, por exemplo, um projeto em uma determinada área que você quer conhecer mais profundamente, e isso vai te dar um conhecimento, como eu disse, bem profundo naquela área. Então, vai desenvolver em você competências técnicas, mas também desenvolve competências, aquelas soft skills, vamos colocar assim, né? Entre elas, a gente pode pensar em trabalho em equipe, tem a própria sistematização das ideias, que fortalece bastante, você pensar, por exemplo, em algumas estratégias. Então, tem um monte de competências que a IC permite que você desenvolva ao longo desse período. Tá? Nós vamos agora começar a apresentar os grupos de pesquisa e os interesses de cada um dos professores. Mas antes disso, eu gostaria que a gente está terminando essa introdução sobre C, eu gostaria de perguntar aos professores presentes se querem complementar com fazer alguma consideração, né, complementar aquilo que já foi dito aqui. Por favor, professor Messias. Então, gente, além de tudo isso que o Erlandi e os colegas e a colega de vocês né, já tiveram a chance de nos trazer, uma coisa muito importante, né? Iniciação científica, isso está ligado com ciência. Ciência está ligado com avançar no desconhecido. Então, é muito, muito importante, né, que profissionais, eu tenho falado para vocês, né, já tiveram aula comigo, profissional classe mundial. Ok, a gente não vai ter profissional classe mundial se nós tivermos aquele profissional que estudou basicamente nos livros. Livro traz conhecimento. Lembra que, agora há pouquinho, o professor Erlandi falou de competência. Competência é um conjunto de coisas, ou seja, competência envolve conhecimento, envolve habilidade e envolve atitude. Então, agora, nós temos trabalhado nisso há bastante tempo, mas agora o Brasil, as novas engenharias brasileiras, ou as engenharias, né, não as novas, as engenharias brasileiras têm que implementar dentro das suas estruturas essa coisa que é formar o melhor profissional pela competência, não pelo conteúdo de coisas, né, que serão ministrados ao longo do curso. Dentro dessa ideia de busca da competência, estar envolvido num ambiente de ciência, estar envolvido num ambiente de tecnologia, estar envolvido num ambiente de empreendedorismo, né, que são coisas assim muito peculiares, né, da engenharia de produção, isso é fundamental. Uma outra coisa, lá na frente, nós temos órgãos, por exemplo, né, guia lá do estudante, né,
acho que mudou o nome, né? Já não lembro qual é o nome. Guia das Faculdades, que dão orientações, né, para os estudantes que estão vindo das melhores escolas, dos melhores cursos do país. Então, sejam, por exemplo, né, nós, né, ainda não participamos, né, dos exames, né, do Exame Nacional de Curso. Acredito que não demora muito tempo, a USP vai participar também, né? Mas existem vários órgãos aí fora que avaliam. E essa avaliação, ela leva em conta toda a competência, né, que um curso costuma trazer para o seu futuro profissional. Então, estar engajado numa pesquisa, né, porque ao fazer uma iniciação científica, você, estudante, estará engajado, estará engajada numa pesquisa que alguns dos professores de vocês, né, estão conduzindo. Isso é muito importante. Importante para você, importante para o curso, importante para o grupo de pesquisa, né? Nós temos vários grupos que serão apresentados aí. Então, ou seja, estejam, né, que a passagem de vocês dentro do curso de engenharia de produção contemple também um período onde vocês estejam engajados em pesquisa científica que nós desenvolvemos. Esse é o complemento que eu queria deixar. Obrigado, professor Messias. Alguém mais? Não? Então, nós vamos começar. Desculpa, alguém falou? Não. Professor Humberto, esteja à vontade. Então, foi realizado um trabalho de conclusão de curso, que eu orientei por uma aluna chamada Larissa Iqueira, em que ela levantou junto a alunos ou egressos dos cursos de engenharia da nossa escola, que estão no mercado de trabalho, e ela levantou uma série de questões a respeito da importância da iniciação científica que eles atribuíam, né? Esses 6 alunos atribuíram ao fato de ter realizado a iniciação científica. E 35%, vou pegar só alguns dados, né? 35% dos alunos percebeu que houve uma melhora no rendimento acadêmico. Mas esse número até me surpreendeu, porque eu imagino e acredito que ele contribua para melhorar o rendimento acadêmico, porque o aluno ele tem uma percepção maior, né, da aplicação da ciência, e como o professor Messias bem comentou, né, o que nós fazemos na universidade é aprender teoria, e teoria é ciência, ela também da ciência. Mas olha que interessante, 60% dos alunos que concluíram os TCCs se sentiram realizados e perceberam que foi importante para eles a realização desse trabalho. E 70% indicaram que foi muito importante para... Tem até um contrassenso na primeira questão, né? Mas eles responderam que foi muito importante para o aprendizado e para o desenvolvimento profissional. E o ponto crucial, né, principal, que os alunos comentaram da IC, é que ela foi importante para o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, para o desenvolvimento profissional. E, por fim, a maioria dos alunos, dos respondentes, fez a iniciação científica não com interesse, isso é uma coisa até que precisaria ser ampliada, estudada um pouco melhor, mas fez a iniciação científica não focada na ciência ou na iniciação, porque a ideia da iniciação científica é despertar o aluno para a área acadêmica. E a grande maioria, eu fui tentar encontrar os dados aqui, mas eu não achei esses dados, a grande maioria não buscava
a área acadêmica. Mas eles quando fizeram a IC, perceberam que a IC contribuiria para criar neles algumas habilidades ou algumas competências que as empresas estão buscando. Entre elas, a capacidade de descobrir os problemas, né, discutir quais são os problemas e trazer soluções de problemas. A capacidade de resolver problemas sozinhos, a capacidade de ter uma visão global sobre problemas, né, que são pontos que eles ponderaram que era importante. Isso aí foi mais na revisão, né, que foi percebido, que o impacto que a IC poderia trazer para a vida profissional do aluno. Só lembrar, apesar do nome ser IC, ela tem um impacto muito grande para a formação profissional do aluno que vai entrar no mercado, que não vai ficar na área acadêmica. Perfeito. Muito, muito obrigado. Bom, então vamos começar agora brevemente a apresentação dos grupos de pesquisa, das linhas de cada professor, o que cada professor tem de interesse de pesquisa, e aí, ao final, a gente vai abrir um momento para a gente poder dialogar, tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, começando aqui com o grupo de estudos e pesquisas, gestão, empreendedorismo, tecnologia e inovação, que nós chamamos aqui de GET, né? Esse grupo, ele se dedica ao estudo e também às pesquisas sobre temas que são interdisciplinares, eu diria assim, né? Relacionado às áreas de engenharia de produção, de administração, de economia e outras áreas correlacionadas. Né? Nas pesquisas, nós buscamos interagir, né, com a sociedade, né, o que inclui as empresas, né, e nós visamos, então, o desenvolvimento empresarial sustentado, considerando o conceito de tripla, quádrupla e quíntupla hélices. Né? De maneira mais específica, os estudos desse grupo, né, e as pesquisas, compreendem os temas engenharia e gestão organizacional, engenharia e gestão econômica, gestão da produção e operações, gestão da qualidade, gestão da tecnologia e da inovação, empreendedorismo, inovação em ensino e aprendizagem, né, aos quais representam as áreas de pesquisa que estão aqui nesse slide colocadas para vocês, tá? Como eu já estou falando, já me dou a liberdade aqui de dizer para vocês que eu, professor Erlandi, né, pensando, eu participo aqui desse grupo de pesquisa, e as minhas áreas de pesquisa, propriamente dito, estão relacionadas à gestão da tecnologia e da inovação, ou gestão da inovação tecnológica, estratégia organizacional, como, por exemplo, planejamento estratégico, empreendedorismo, né, e também inovação nos processos de ensino e aprendizagem. Tá? Eu também oriento temas relacionados à gestão organizacional, à gestão financeira ou engenharia econômica, como nós chamamos. Essas são as minhas áreas que, em geral, eu oriento. Então, hoje, por exemplo, eu tenho alunos comigo que estão muito focados em gestão da inovação, né? Estão trabalhando com propriedade intelectual, valoração de tecnologias, que envolve questões financeiras para isso, marketing, né, aplicado à gestão da tecnologia, mas também eu tenho alunos que estão trabalhando, como, por exemplo, a Thaís está trabalhando num projeto que tem a ver com implementação de coleta seletiva, né, em um projeto conjunto com professores lá do DEBAS, do curso de Engenharia Ambiental. E nesse projeto, apesar da gente estar trabalhando coleta seletiva, o que a Thaís está estudando, na verdade, ou está pesquisando, é questões relacionadas a custos, né, que tem a ver com gestão financeira aqui, tá? Então, esses são os tipos de projetos que eu oriento, tá bom? E aí, vou passar a palavra para um outro professor, que também está nesse grupo de pesquisa, que é o professor Marco Antônio.
Por favor. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todos. Esse grupo de pesquisa aí, junto com o professor Erlandi e os demais colegas que fazem parte, eu especificamente trabalho com duas áreas, que é a área de empreendedorismo, onde atualmente eu tenho 2 alunas fazendo iniciação científica, e a área de inovação, de ensino e aprendizagem, onde eu também tenho 2 alunas trabalhando, fazendo iniciação científica nesse momento. Na área de empreendedorismo, é gigantesca, nós temos carências no Brasil, assim, gigantesca, nós temos muita coisa para fazer, tá? É um tema muito amplo, é um tema que vai desde o perfil empreendedor das startups, das empresas de base tecnológica, e é um tema que também perpassa as competências de um empreendedor ou de um intraempreendedor. É um tema que permite analisar os fatores relevantes para o empreendedorismo tecnológico, ou então para o empreendedorismo universitário. Então, tem muita coisa aí que eu tenho trabalhado e tenho tido alunos trabalhando. E inovação, ensino e aprendizagem também. Nosso curso é destaque no Brasil, nesse tema, mas mesmo sendo destaque no Brasil, a gente sabe que nós temos muita coisa ainda nesse tema que a gente pode trabalhar, aprimorar e descobrir, porque, afinal de contas, o grande objetivo da inovação, ensino e aprendizagem é ter a certeza que, a partir do momento em que nós trabalhamos esse tema, nós estamos desenvolvendo melhor tecnologias e pessoas, de tal maneira que o grande objetivo, que é a aprendizagem dos alunos, possa ser desenvolvida melhor. Então, basicamente, trabalho nessas 2 áreas, empreendedorismo e inovação, ensino e aprendizagem. Muito obrigado, professor Marco Antônio. Um outro professor que está aqui conosco, que atua nesse grupo, é o professor Humberto Felipe. Professor Humberto? Um minutinho só, um segundinho só. Eu vou pedir para sair, porque eu vou dar aula agora, às 19, tá? Perfeito. Muito obrigado, professor Marco Antônio. Boa aula. Professor Humberto, a palavra está contigo. Obrigado. Eu não me apresentei aí quando fiz a interferência. Eu sou professor que está vinculado ao curso de Engenharia de Produção, mas só de vez em quando eu dou aula aí, quando há necessidade, no curso de Engenharia de Produção. Eu trabalho com as disciplinas de Engenharia de Produção, que são ministradas para os outros cursos da faculdade. Tenho algumas áreas de interesse, as principais estão relacionadas à inovação em ensino e aprendizagem, e também estão relacionadas, e aí um dos trabalhos, eu até trouxe um exemplo de um trabalho, que é a formação do engenheiro e as competências que são importantes para os engenheiros. Eu estou com alunos que estão trabalhando, principalmente com ex-alunos, que fazem questionários e aplicam com ex-alunos para saber o que a escola oferece para os alunos na engenharia, que eles consideram que foram importantes para a inserção no mercado de trabalho, entendendo o seguinte: tudo que vem no curso é importante. Mas nós estamos pensando mais aqui no trabalho, quando está falando em soft skills, são aquelas outras competências, que não são as competências técnicas, que são importantes. Eu estou com um trabalho, por exemplo, que tem um aluno que está realizando, em que ele está trabalhando, pesquisando com ex-alunos, o quanto as entidades que existem na faculdade contribuíram para o desenvolvimento dessas competências, ou as transferíveis, ou as competências, as soft skills. Né? Esse é um ponto. E tenho trabalhado com alguns alunos também com a parte da inovação,
mas uma inovação focada junto com o empreendedorismo. Tem um trabalho, inclusive, que estamos fazendo com a Cássia, junto com o professor Elandi, que estão levantando informações sobre micro e pequenas empresas da região, e a questão da própria inovação em si, né, que é um ponto de interesse. Inclusive, nós criamos até uma disciplina nova agora, ela é optativa, ela é trabalhada com empresas, a gente traz empresas para dentro da escola, e é uma disciplina que também eu quero colocar nome, para ajudar a entender como que essa disciplina pode contribuir para a formação de soft skills, que é o foco principal da disciplina. A ideia geral é essa. Tá certo. Muito obrigado, professor Alberto. O professor Iácono, que também faz parte desse grupo, ele não pôde estar presente, mas ele me pediu para dizer para vocês que a área de atuação dele está ligada, de certa forma, também à inovação tecnológica, né? Porém direcionada para a gestão do desenvolvimento de produtos, para capacidades tecnológicas, para a gestão do conhecimento, né? E também com temas que abrangem a administração da produção, o planejamento, a programação e o controle da produção, e também planejamento de fábrica, tá? Então, se tiver alguém que tenha esse interesse, é o professor Iácono, a quem devem procurar, tá? Na sequência, nós temos um outro grupo de pesquisa chamado Qualidade, Meio Ambiente, Modelagem e Otimização de Processos, Biocombustíveis, inovação no ensino de engenharia. Então, eu peço ao professor Messias para poder apresentar o grupo e as linhas de pesquisa. Bom, vocês devem estar levando um susto aí, né? Um monte de coisa, né? Bom, o fato é que, historicamente, eu fui trazendo para dentro, né, aqui da nossa área de produção, vamos dizer historicamente, engenharia de produção começa com Messias, né, com o Marco Antônio, que acabou de falar para vocês, e com o Fabrício, que está aí também, né, daqui a pouquinho vai falar um pouco do grupo que ele criou, mas tradicionalmente o Fabrício, né, está e esteve aqui conosco, nesse chamado de grupão, né? O Erlandi e o Iácono chegaram recentemente aqui na faculdade e, naturalmente, né, já identificaram suas oportunidades e estão trabalhando. O Humberto passou, né, a vida toda trabalhando dentro da engenharia química e agora, mais recentemente, a gente está puxando o Humberto, espero, né, que em breve esteja em definitivo, né, na engenharia de produção mesmo, né, não só como um prestador, né, de serviço para a engenharia de produção. Bom, então vocês veem aí, qualidade, né? Messias e Marco Antônio, já desde 1990, trabalham com o assunto qualidade aqui dentro da escola. E eu diria assim que com uma ênfase na engenharia da qualidade. Tanto que nós temos um curso de pós-graduação dentro do nosso departamento, que é a pós-graduação em engenharia da qualidade, curso que eu criei lá em 1990 e funciona até hoje, tá? Durante muito tempo, eu nucleei dentro aqui da nossa escola pesquisas na área ambiental, particularmente voltadas para processos oxidativos avançados. Orientei, inclusive, né, professores, o doutorado de alguns professores da escola aconteceram dentro dessa área. Modelagem e otimização de processos, né? Quem me conhece sabe que o Messias gosta muito de métodos quantitativos. E dentro desse ambiente, né, métodos quantitativos,
principalmente modelagem, otimização de processos. Eu leciono, vocês terão aula comigo lá no 5º ano de planejamento de experimentos. Então, o planejamento de experimentos abre, né, uma gama muito grande para esse tipo de coisa. Eu, particularmente, tenho a felicidade de ter orientado o doutorado do Fabrício, professor Fabrício, que está aí com vocês, e o pós-doutorado, né, supervisionado, o pós-doutorado do Fabrício, e é algo muito dentro desse assunto. E o negócio é tão importante que, recentemente, o Fabrício já nucleou, né, um grupo de pesquisa trabalhando em cima disso. Todo mundo tem acompanhado, né, somente dentro dessa questão de sustentabilidade. Os professores estavam começando a conversar isso um pouquinho antes de vocês chegarem, mas quando nós falamos hoje em sustentabilidade, a gente tem um elenco de coisas assim que é muito amplo. Uma das oportunidades nessa linha da sustentabilidade é a produção de bioenergia a partir dos biocombustíveis. Então, eu tenho um laboratório aqui no nosso departamento de engenharia química, uma hora dessa, né, que nós estivermos em ambiente já de novo, né, presencial, vocês podem lá visitar. Então, tem aqueles reatores com as coisas borbulhando, né, coisas verdes. Eu praticamente trabalho com as microalgas, vários tipos de microalgas, que para crescer tem que capturar CO2, é processo de fotossíntese, né, todo mundo conhece, captura gás carbônico, água e luz, essas microalgas crescem, acumulam o meu interesse nesse momento, o óleo que ela acumula, porque depois que ela está, né, já em ponto de colheita, a gente abre essa célula, captura o óleo e transforma o óleo da microalga em biodiesel. E outras coisas que estão lá dentro pode se transformar em bioetanol, em biohidrogênio e uma série de biocompostos. Então, esse é um assunto que eu tenho dado, né, uma atenção especial para ele. E um outro que todo mundo sabe, que é uma coisa que eu gosto muito, né, que é da inovação no ensino de engenharia. Eu tenho a felicidade, né, de conseguir, né, ser hoje, eu acho que se não a pessoa mais convidada, mas estou entre os 2 ou 3 mais convidados, né, no Brasil inteiro, né, para falar de inovação no ensino de engenharia, tudo isso fruto, né, de trabalhos que a gente vem fazendo na engenharia de produção. A engenharia de produção da EEL é hoje, né, um dos cursos assim mais vamos dizer assim, falados nos ambientes universitários que se discute, né, inovação no ensino de engenharia. E, nesse particular, a gente também tem trabalhado com pesquisa, né, supervisionando pós-doutorados. Na EEL, eu não oriento doutorado nessa área. Doutorado nessa área, eu oriento na Unesp, né, em Guaratinguetá, mas nós temos alunos de iniciação científica trabalhando comigo. Por exemplo, na EEL, saibam, né, eu estou montando um laboratório de neurociências aplicado à educação. Então, quando vocês voltarem, né, para as aulas presenciais, vocês vão ver lá num dos meus laboratórios alunos com sensores na cabeça, no braço, no dedo, e tudo isso para a gente conseguir mapear o cérebro e entender como que esses mecanismos, né, que a gente tem feito, chamando de inovação, e na realidade mas qual é o impacto que eles efetivamente exercem, né, no melhor aprendizado dos estudantes. Então, quem, né, no futuro quiser trabalhar comigo, em qualquer uma dessas áreas que estão aí listadas, serão muito bem-vindos. Obrigado, professor Landi, pela oportunidade de falar aos alunos, né, a respeito dos nossos trabalhos. Eu que agradeço pela tua presença, por falar conosco. Bom, nós temos um outro grupo, que é o grupo de estudos interdisciplinares em fatores humanos e desenvolvimento sustentável. O professor Eduardo Ferro me mandou uma mensagem agora há pouco.
ele teve um imprevisto e não pôde estar aqui conosco. Mas aos alunos que tiverem interesse em trabalhar questões como desenvolvimento regional e sustentável, ergonomia, questões relacionadas à segurança e saúde ocupacional, né, meio ambiente, consumo e produção responsável, processo de ensino e aprendizagem, né, são temas que ele também atua e que certamente terá prazer em ouvir as propostas de vocês para algum trabalho específico. E o próximo grupo é o grupo Modelagem, Otimização e Logística, MOL, que o professor Fabrício vai apresentar para vocês. Obrigado, professor Erlandir. Boa noite a todo mundo, né? Como o professor Messias já deu um ensejo, vou pegar o gancho, vou tentar também ser o mais rápido possível, pelo adiantado da hora, também assim como o professor Marco, às 7, vou começar a dar aula. Esse grupo de modelagem, otimização e logística, ele nasceu daquele grupo que o Messias apresentou, né? Tomou uma proporção maior, por isso ele expandiu, e aí houve a necessidade da criação de um grupo, tá? É um grupo que conta com professores de diversas outras universidades também, tá, ok? Que fazem parceria com a gente, até dentro do Brasil, universidades próximas, como a Unesp, campus aqui de Guaratinguetá, mas a gente tem professores da Universidade de Uberlândia, da UERJ, e de outras partes também, de São Carlos, que estão dentro desse grupo, tá? Esse grupo de pesquisa, pessoal, ele é basicamente focado na parte de modelagem e otimização, mais do que a logística também faz parte, mas o maior foco está dentro dessa parte de modelagem e otimização. Então, basicamente, a gente estuda, né, métodos para obter modelos matemáticos de processo, tá, ok? Como otimizá-los utilizando ferramentas computacionais, tá? A gente trabalha muito com a parte de inteligência artificial, meteorísticas, né, programação genética, entre esses outros pontos. É muito complicado hoje, pessoal, quando a gente pensa numa planta industrial, que a gente tem que estar sempre embutindo uma melhoria nela, a gente fazer uma parada de produção para poder experimentar, fazer alguns experimentos. Então, nesse ponto, a simulação, a modelagem, né, ela vem se demonstrando uma ferramenta muito interessante, né, de muita aplicabilidade dentro do ramo industrial, tá? As questões de otimização, como melhorar, né, como ter um ganho maior em tudo que a gente faz, também muito desenvolvida para isso. Tá? E agora, quando a gente fala em indústria 4.0, né, a questão da inteligência artificial é uma das grandes, ou, na minha opinião, pelo menos, é o grande diferencial da indústria 4.0, né, os outros focos, é você trabalhar com grande quantidade de dados, né, com grandes processamentos, e é um tema muito importante que a gente vem desenvolvendo nesse grupo de pesquisa também, tá, ok? O Messias agora estava brincando, falando sobre... Brincando não, né? Falando sério, sobre a montagem do laboratório de neurociência, né? A brincadeira veio o seguinte, que eu falei assim, ele mostrou toda a parte interessante, mas saibam vocês que depois quem vai dar tratamento nesses dados, quem vai fazer toda a parte estatística é o grupo de MOL, vai cair, porque aqui, apesar da gente ter toda essa diferença entre grupos, mas, o Messias está num grupo, o Fabrício está no outro, o Erlandir está no outro. Quando a gente começou o papo aqui também, o Erlandir falou assim, precisando de um tratamento estatístico aqui para uma parte de um survey que eu devo estar fazendo, a gente podia conversar. Quer dizer, os nossos grupos, eles conversam entre si muito bem, até por essa proximidade que a gente tem, cada um contribuindo naquilo que há de melhor para esses pontos, tá? O grande diferencial, talvez, desse grupo de MOL, assim, que a gente pode não diferenciar em termos de classificação, mas assim, de termos de característica, né, é que é um grupo mais voltado para a área quantitativa, puramente quantitativo. Tá? É um grupo aqui onde que a gente trabalha muito com a parte matemática e programação de computadores, né? Só que gosta, etc. Aqui é o lugar mais adequado para esse ponto. Só para complementar, muita gente, às vezes pergunta, ou tem aquela curiosidade, não sei se alguém depois vai perguntar, mas pelo adiantado da hora eu já me adianto um pouquinho. Durante o SAEP do ano passado, eu tive uma aluna, Sayuri, que fez uma apresentação, né, e uma das dúvidas, ou a grande parte delas, sobre o IC dela comigo, foi a questão de domínio de técnicas utilizadas, se ela já tinha,
como que ela faz ou como que ela fez, na verdade, para poder desenvolver a pesquisa dela e ser dela nessa área, tá? E aí o professor Messias, como comentou, que foi meu orientador de doutorado, supervisor também de pós-doc, ele sempre utilizava uma frase muito bacana, que era a questão do desafio, né? Esse é o desafio. Então, acredito que se você vai fazer um IC, tanto faz aqui no grupo de MOL, como no grupo, ou com o professor Messias, na parte de neurociência, ou em meio ambiente, ou lá com o professor Hernandes em inovação, né, empreendedorismo, com o professor Marco Antônio, empreendedorismo também, o professor Humberto, o professor Iácono, o professor Eduardo, qualquer um desses, né? A grande questão é que a gente tem que ter o desafio. Nós seremos sempre desafiados, e quanto maior o desafio, melhor. Demonstra a nossa capacidade de superar esses desafios, né? No começo aqui, eu estava escutando todo mundo falando, e aí eu fico me perguntando assim, o que era o profissional, por exemplo, dos anos 80, dos anos 90, né? Aquele cara que, por exemplo, você perguntava assim, qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Ele sabia de cabeça, não dava tempo para se pesquisar num livro, não tinha acesso tão fácil à informação. Então, esse tipo de profissional era muito valorizado, o cara que tinha uma baita de uma memória, guardava um monte de coisa, sabia fazer um monte de coisa. Hoje, é quem consegue vencer um desafio. E o grande desafio é saber pegar esse conhecimento e aplicar ele em alguma coisa, como o professor Messias colocou. Tá? Quanto maior esse desafio para vocês, melhor na sua formação profissional. Tá? Assim como também foi falado, isso é balela, aquela história de que quem faz IC vai fazer mestrado, vai seguir carreira acadêmica. Né? Não é que, antigamente era verdade, só ia fazer isso. Hoje não. Hoje é uma das possibilidades seguir carreira acadêmica. Mas é um grande diferencial até para quem vai trabalhar na indústria. A indústria não precisa mais, como disse o Messias, aquele cara conhecimento de livro, né? Tem que saber aplicar. E não é aplicar qualquer conhecimento, é todo conhecimento. Isso você aprende fazendo, aplicando. Tá? E esse é um dos grandes diferenciais para se fazer iniciação científica, seja ele qualquer um dos grupos que você queira escolher. Tá? Professor Erlandir, eu vou voltar aqui, eu acredito que o senhor vai abrir para perguntas, mas eu já vou pedir licença, que perto das 7 eu vou ter que sair por causa da aula, ok? Perfeito, muito obrigado pela explanação. Então, com a apresentação desse grupo, nós concluímos essa primeira fase aqui, né, de apresentação para vocês dos nossos grupos. E nós queremos deixar para vocês o convite para vocês virem fazer iniciação científica conosco, com um de nós, né, professores, os presentes aqui, mas também outros professores daqui do curso de Engenharia de Produção que não puderam estar presentes também, tá? O convite está feito, estamos à disposição de todos vocês. E agora eu vou abrir para questões, eu sei que o nosso tempo está curto agora, mas estamos abertos aí para questões, para dúvidas que vocês tiverem, alguma curiosidade que tenham, só abrir o microfone e a câmera de preferência, se puderem, e nos colocar as suas questões. Quem gostaria de começar? Não tenham vergonha. Graziele, por favor. Olá, pessoal. Eu tenho uma dúvida em relação a esses números que você apresentou para a gente. Então, tem alguns que têm quantidade de estudantes e alguns quantidade de pesquisadores. Aí eu queria entender melhor o que significa cada coisa. Tá, olha só, deixa eu voltar aqui só para pegar algum grupo que tenha quantidade de estudantes. Só vou pegar esse grupo aqui que eu tenho mais facilidade para poder falar dele. Pode ser que em algum dos outros grupos não tenha feito a atualização ainda, porque tem um período de atualização para poder enviar para o CNPq. Essa tabela foi tirada dos grupos lá do CNPq. Isso significa, essa relação aqui, a quantidade de pesquisadores, em geral são professores da nossa própria unidade e professores externos. Então, o professor Fabrício disse que tem professores de outras instituições. Da mesma maneira que nesse grupo de pesquisa, no JET, tem professor da EEL, tem professor do ITA, tem professor do INPE, tem professor da Universidade Federal de São Carlos, tem professor de universidade dos Estados Unidos, de Portugal, do Chile,
Então, tem diversos pesquisadores, professores. E a quantidade de estudantes são, por exemplo, o Lucas está aqui, a Thaís apresentou para vocês, são alunos que estão comigo. Então, nessa linha, por exemplo, de gestão da tecnologia e da inovação, o Lucas com certeza está. Se eu pegar, por exemplo, aqui engenharia organizacional e econômica, um desses 3 alunos aqui é a Thaís, que está fazendo IC comigo. Tá? Assim como, por exemplo, se a gente pegar inovação, ensino e aprendizagem, tem um aluno, tem outros 6, tem outros 3 aqui em empreendedorismo, né? Que estão, por exemplo, com o Marco Antônio. Então, são os alunos que estão ligados a esse grupo e os professores. Entendi, muito obrigada. Se ninguém Orlandi, tem professor Orlandi, talvez valha a pena dizer que o mesmo professor ele pode estar em mais de um grupo, né? O mesmo professor, ele pode estar realmente, ele pode, por exemplo, eu atuo aqui em empreendedorismo, mas eu também atuo em engenharia organizacional e econômica, eu atuo aqui em gestão da tecnologia e da inovação e ensino. Então, eu estou aqui. Não significa que você tem que somar tudo isso aqui para ter a quantidade de professores. Né? Em geral, é menor, porque um pode atuar em mais de uma área. Tá? E agora, o aluno, em geral, ele está ligado apenas a uma área. Tá bom? Espero que você, em algum momento, faça parte desses números aqui, de qualquer um desses grupos que nós apresentamos. Legal. Ai, com certeza. Eu tenho uma outra dúvida também, eu anotei algumas dúvidas aqui, e se ninguém quiser falar, pode falar primeiro, depois eu falo. Se alguém tiver uma outra dúvida. Deixa eu verificar se tem alguém que queira falar e que precisa de sair agora antes das 7. Tem alguém querendo tirar a dúvida? Só tem ela com a mão levantada. Tá. Se não tem mais ninguém querendo tirar a dúvida agora, Graziele, por favor, pode falar. Então, tá. Eu queria entender se tem algum requisito para fazer parte desses grupos de pesquisa. Tá. Algum professor quer falar? Quer responder? Deixa eu aproveitar que eu já estou saindo, então. Eu já faço uma despedida. Tá. Graziela, é o seguinte, na verdade, o grupo de pesquisa, ele é uma associação dos professores, né? São os professores que são parte do grupo de pesquisa. Os alunos orientados dele é que acabam entrando nessa quantidade de estudantes que você está vendo aí. Alguns têm alguns números, outros não, mas é puramente questão de cadastro. Tá? E aí também aquele ponto, quando um aluno, por exemplo, um aluno que faz iniciação científica, durante o período de iniciação científica dele, ele está dentro desse grupo, quando termina o projeto, ele automaticamente sai fora desse grupo, já não faz mais parte, porque ele finalizou o tempo de pesquisa. Ele pode daqui a pouco fazer um outro projeto de ser em outro grupo, com outro professor, um mestrado, sei lá, uma pós-graduação. Tá? Pré-requisitos para você ser aluno de iniciação científica de alguns dos professores aqui da engenharia de produção é você ser aluno regularmente matriculado em um curso da EEL. Então, já é o único pré-requisito. Tá? É óbvio que cada professor ele tem uma área de pesquisa e ele orienta dentro daquela área. Tá? É mais comum... às vezes o aluno chega perguntando se não tem um projeto, alguma coisa naquele ponto, mas é muito mais comum o aluno se enganjar num projeto que o professor está conduzindo. A ideia do grupo, de um time de pesquisa, é isso. Você tem uma grande linha de pesquisa, um grande tema, e você monta uma equipe, você vai subdividindo esse tema em pequenas partes, e cada membro desse grupo pega uma parte para desenvolver. Tá? A ideia, em geral, é essa. Então, o que acontece? Às vezes pode ser que você veja um projeto, né, ou converse com um professor, ele fale de alguma coisa com você. Em geral, eu não tenho certeza, não posso falar por todos, mas a gente normalmente dá, logicamente, preferência para alguém que tenha algum conhecimento prévio naquela área, não sendo uma obrigatoriedade tão grande. Tá ok? Mas é interessante que já se tenha. Agora, por exemplo, no MOL é muito difícil você ter muita gente que tem domínio de programação de computadores ou simulação de computadores. Não é um pré-requisito. Né? O único pré-requisito é a boa vontade de querer aprender, que tenha uma vamos botar assim, uma disponibilidade, né? Uma boa vontade maior a aprender. Eu acho que a maioria dos outros professores deve também estar dentro desse ponto.
tá? Deixa eu só me despedir depois dessa resposta, porque já vou entrar em aula, falta 1 minuto. Pessoal, boa noite. Obrigado. Aí pela... Boa noite. Boa noite. Alguém mais quer complementar? Eu vi que o Messias ia falar alguma coisa. Não, só estava despedindo do Fabrício. Ah, tá, perfeito. Então, é isso, Graziele, né? Tem algumas questões, né? O pré-requisito é você estar regularmente matriculada. Esse é o pré-requisito. Mas a sua disposição para aprender, isso é muito importante, para poder querer descobrir alguma coisa, isso é muito importante, porque você vai começar uma iniciação científica sobre um tema que você pode ter algum conhecimento prévio, mas você não domina aquele tema, você quer dominar aquele tema. Então, você tem que ter predisposição para poder descobrir alguma coisa, querer descobrir alguma coisa, né? Tem alguns pontos que facilitam, como, por exemplo, o inglês para leitura, porque você vai fazer uma pesquisa, né, fazer uma revisão da literatura, uma boa parte dos artigos da literatura em si está em inglês. Então, isso facilita bastante também. Mas o pré-requisito é estar regularmente matriculado, e aí conversar com o professor, e o professor aceitar te orientar. Perfeito. Você disse que tem mais uma questão? Obrigada. Eu tinha mais uma e eu queria entender, não sei se essa parte ficou um pouco confusa para mim, mas eu queria entender se esses grupos de pesquisa, alguns temas estão dentro do programa de unificado de bolsas da PUB. Estão. Por falar em PUB, deixa eu aproveitar e falar para vocês que, assim, para concorrer a uma bolsa PUB, o aluno tem que ter feito um cadastro anteriormente no PAF. Então, é importante, daqui a pouco deve abrir aí o processo para as bolsas PUB, e é importante que os alunos já tenham feito esse cadastro no PAF anteriormente, senão não é possível atribuir uma bolsa, ou não é possível o aluno concorrer a uma bolsa nesse programa. Então, aproveitem, né, esse momento para fazer o cadastro de vocês lá no PAF, que aí depois consegue concorrer às bolsas. Os professores, né, têm um determinado período, eles colocam lá alguns projetos, lá para as bolsas. E aí, em função desses projetos, se forem aprovados, né, que são atribuídas as bolsas, e aí o aluno consegue concorrer a alguma delas e o professor fazer a seleção. Tá? A minha sugestão é que o aluno que tem interesse em fazer uma iniciação científica, ele procure o professor com antecedência, antes mesmo dessas bolsas, para poder começar um projeto, né, específico. A gente vê, muitas vezes, que assim, você começa, às vezes, um projeto sem bolsa, e ao longo do tempo você pede uma bolsa, e aí sim atribui-se a bolsa ao aluno. Então, é bem interessante também começar um projeto sem bolsa, porque isso facilita, certamente, o processo de seleção. Tá? Professor Humberto? Complementando o que você falou sobre a questão de bolsa, porque muitos professores preferem trabalhar primeiro com o aluno antes de atribuir uma bolsa, para sentir o aluno, para ver se, de fato, ele tem as características, se ele vai gostar do trabalho, né? Tem que ter uma relação, o trabalho de iniciação científica, esse tipo de trabalho, tem que ter uma relação muito próxima entre o orientador e o orientando. Então, é comum muitos professores preferirem primeiro trabalhar com alunos sem bolsa, durante um período, sentir se de fato, né, o trabalho há esse casamento de interesses para depois pedir bolsas. Tá certo. Obrigado. Mais alguém tem alguma questão? Não? Bom. Posso fazer outra intervenção rápida aí? Pode sim. É muito importante que os alunos, né, uma das coisas que o aluno precisa desenvolver é essa habilidade para perguntar. Voltaire, segundo conta a lenda, ele dizia que a melhor forma vou falar de uma maneira não exatamente o que ele falou, né?
que a melhor forma de avaliar um homem não é pelas respostas que dá, mas pelas perguntas que faz. Perguntar é muito importante. Saber perguntar também, pensar bem nas perguntas. Além disso, o saber perguntar dá destaque para as pessoas. Hoje, nessa pequena reunião que nós fizemos, todos nós ficamos conhecendo a Graziele e vamos sair daqui conhecendo a Graziele. Por quê? Porque ela teve essa capacidade de perguntar. Um ponto em relação à pergunta primeiro, é pensar na pergunta, analisar, prestar atenção, aprender a fazer perguntas e ter coragem de perguntar. Porque muitas vezes as pessoas, os alunos, os jovens, né, eles têm o interesse, eles têm a dúvida, mas se sentem intimidados ou não se sentem à vontade para perguntar. Eu vou sugerir aos alunos que estão aqui que, durante o curso, desenvolvam essa capacidade, porque não tem um processo seletivo, ou se vocês forem empreendedores, essa capacidade de comunicação, ela é importante. Então, se nós estivéssemos aqui num processo seletivo, com certeza, o fato da Graziele ter feito algumas perguntas já a colocaria em uma posição de vantagem diante dos outros colegas que ficaram quietinhos. Era isso aí que eu achei, aproveitar o momento para chamar a atenção dos alunos sobre esse ponto. Tá certo. Muito obrigado, professor Humberto. Professor Messias quer deixar uma última fala? Só dar tchau para o pessoal, porque imagino que eles tenham aula, né? Agora, 19 horas, e nós estamos segurando eles aqui, então o aluno tem que ir para a sala de aula. Abraço para vocês, obrigado por terem vindo. Perfeito, muito obrigado. E já passamos aí 6 minutos do nosso horário. Quero agradecer a presença de todos vocês e reforçar o nosso convite para vocês virem fazer iniciação científica conosco, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. Um grande abraço. Tchau, tchau.